uma pessoa de fé? Um desses motivos foi o estudo sumário de religiões, inclusive da Bíblia, onde eu cheguei à conclusão de que Deus não existe. Ou, como diz C.S. Lewis, ele também foi um ateu em sua juventude e depois se tornou um religioso. Mas ele escreveu um livro, e no livro dele ele deixa a pergunta: ou Jesus era maluco, ou ele estava falando a verdade, era realmente filho de Deus, ou ele era um lunático. Então tem essa possibilidade aí. Eu acredito que ele estava fazendo proselitismo religioso e morreu por isso. Então eu sou um ateu que acredita em Jesus. Para mim Jesus foi um líder, assim como Gandhi, Buda, e que viveu naquela época lá, morreu por ser bonzinho demais. Se você olhar os ensinamentos dele, se seu inimigo te der um soco, vire o outro rosto e não seja de briga, essas coisas, de não matarás. Naquele tempo lá, os romanos tinham como costume matar mesmo pessoas e crucificá-las, e Jesus foi crucificado. Agora, se ele ressuscitou ou não, se ele teve poderes sobrenaturais, isso aí são alegações que não se podem provar nos dias atuais. Isso são fatos que são narrados nos evangelhos e não tem como provar. Então fica difícil para o cético acreditar, você convencer ele de que Jesus, por exemplo, andava sobre as águas, transformava água em vinho, multiplicava pães e peixes. São situações difíceis de se acreditar. Eu sou ateu, eu não gosto não de ser ateu, não gosto de ter esse rótulo não. Eu passei mais de 7 anos estudando teologia natural, Tomás de Aquino, tentando me convencer de que Deus existe. Tentei ler diversos livros, C.R., Richard Dawkins, Daniel Dennett, William Lane Craig, que é um pastor que discutiu com vários ateus, assisti vários debates entre religiosos e ateus e cheguei à conclusão de que não é possível provar que existe e que não existe, porque na filosofia não é possível provar, é um dilema. Deus existe ou não? Ninguém sabe explicar. A maioria das pessoas que se dizem cristãs, elas vivem igual os ateus. Elas acordam de manhã, tomam café, escovam os dentes, saem para a rua, se divertem. A única diferença delas é que elas comemoram o Natal, elas vão na igreja todo domingo e eu não. Mas essas pessoas é muito difícil não cometer pecados. Essa pessoa, a pessoa que se diz cristã, ela comete pecados porque ela sabe que Deus perdoa. Então Deus perdoa tudo. Então, se eu cometer um pecado, Deus vai me perdoar. Eu já não tenho isso, eu sou ateu e honesto. Eu cheguei à conclusão de que Deus não existe e estou vivendo a minha vida. E eu cometo pecado, o que para mim não é pecado, para a pessoa pode ser. Eu não gosto de chocar as pessoas e falar que eu sou ateu assim logo de cara. Se eu vejo que a pessoa é muito religiosa, talvez até muito humilde, eu não gosto de discutir religião, não. Então eu costumo falar que eu sou agnóstico. Uma vez o Jô Soares, no programa, quando ele estava entrevistando o historiador e filósofo Leandro Carnal, que é um ateu intelectual, ele falou que os agnósticos, o Jô Soares falou que os agnósticos são uns ateus de cagãos. E eu discordo dele. Tem um agnóstico que é agnóstico de verdade, porque ele chegou num dilema lógico, um impasse, que é impossível provar, e tem a pessoa que nega, que realmente tem aquela convicção de que Deus quase não existe, quase com 99% de certeza de que Deus não existe, que são os neos-ateus, que são Richard Dawkins, C.R., que tenta provar, através de discursos, falando que a religião é um vírus, que a religião deveria ser exterminada. Eu já não concordo com isso. Eu acho que a religião é mais, como é que eu posso dizer, mais rica em cultura do que o ateísmo. O ateísmo não ensina nada, o ateísmo é a ausência de crenças no sobrenatural. Já as religiões como o budismo, o espiritismo, o hinduísmo, o judaísmo, o cristianismo, elas têm sua cultura, sua lei, seu código de ética, e são mais ricas em cultura do que o ateísmo. O ateísmo é vazio. Se você não procurar outra coisa para fazer na vida, você vai ser uma pessoa vazia por ser ateia. Coisa é a influência que os alunos sofrem dos professores na universidade. O cara sai da faculdade, da universidade,
com a lavagem cerebral, que o professor dele é marxista, comunista, ateu, e conseguiu persuadi-lo e tornou, esse estudante se tornou ateu devido ao professor lá. Ele achou que o professor era intelectual, não sei, e ele acha legal falar sobre o ateísmo e convencer as pessoas de que Deus não existe. Eu já não sou assim, eu não concordo com os neo-ateus, que são pessoas normalmente jovens e que têm os seus discursos usando Nietzsche como exemplo, grandes filósofos como exemplo, mas que são tão cínicos quanto as pessoas cristãs que tentam nos convencer de que Deus existe. Os neo-ateus são como os religiosos, eles fizeram do ateísmo uma religião e saem pregando por aí de que Deus não existe. Por exemplo, eu sou da época que o youtuber, no meu tempo os youtubers, era o Pirula, aquele cara Salatiel Júnior, e Yuri Grepp, do outro canal lá, Eu Ciência Hoje, que falava sobre o tempo que a internet inteira era esquerdista e ateia. Hoje em dia, são tudo fã daquele cara lá, aquele músico barbudo. Hoje em dia está na moda ser cristão, então a internet inteira virou cristã, não sei por qual razão. Eu continuei ateu, desde os meus 13 anos até agora, tenho 24 anos, sou ateu desde esse tempo. Com muito estudo, muita dedicação de teologia natural, que eu estudei lógica formal, modal. Eu tentei me convencer por anos de que Deus existia e cheguei à conclusão, talvez, poderia falar felizmente ou infelizmente, de que Deus não existe, ou que é improvável que Deus exista. Pensar, existem diversas crenças. Se você nasce no Cazaquistão, ou lá no Oriente Médio, você vai ser influenciado pelaquela religião de lá. Como eu nasci no Brasil, meus pais são cristãos, fui influenciado pela religião daqui. Sou só um ateu, uma pessoa normal, não sou melhor que uma pessoa cristã, religiosa, também sou pecador, segundo eles eu sou pecador, sou uma pessoa do mundo, eu levo esse rótulo, mas é difícil, nem Jesus foi santo, até Jesus foi posto sob tentações, e ele conseguiu se manter santo, imaculado e morreu por isso. Aposta de Pascal, que é um dilema lógico facilmente resolvido por uma pessoa que, se tiver um QI no mínimo 70, consegue resolver a aposta de Pascal. O fato da pessoa não ter crença não significa que ela vai para o inferno, porque há outra possibilidade. Então isso é uma falácia lógica, refutada por qualquer pessoa com QI de no mínimo 70, 80 por aí. O Brasil está numa posição muito inferior no ranking mundial da educação. E há muito preconceito dissimulado na sociedade. Aqui no Brasil, um país cada vez mais religioso, você falar que é ateu, que é agnóstico, você está praticamente ofendendo as pessoas. Então você tem que ter toda uma didática de conversar e ensinar a pessoa o que é agnóstico, para não falar que você é ateu, para não sofrer preconceito e ostracismo dos seus amigos aí, e não perder vínculos sociais que você tem, pelo fato da sua ausência de crença. Na Noruega, que é um país com o IDH mais alto do mundo, lá as crianças têm aula de religião na sala de aula, mas não é aula de uma religião, não, é de todas as religiões. Ou seja, a criança vai estudar sobre budismo, espiritismo, catolicismo, cristianismo, protestantismo, e vai chegar à conclusão de que, poxa, se tem várias religiões, o que é mais sensato? É melhor ser agnóstico, então, já que não se pode provar que existe, que não existe, qual a ideia mais coerente? Ser agnóstico. Por isso que lá, nesses países, a maioria das pessoas não tem religião, ou acredita em um Deus pessoal. Até alguns têm religiões, isso é uma mentira. Muitos ateus usam que esses países desenvolvidos, eles são todos ateus, isso é uma mentira. Até lá existem igrejas até bonitas e tudo, e pessoas religiosas. Mas tem uma grande maioria que não tem religião. Por quê? Porque eles estudam isso na escola, estudam religião nas escolas, e muitos deles veem religião como mitologia. Então, alguns escolhem ser de determinada religião e outros escolhem não pertencer a religião nenhuma. No Brasil, antigamente, 2005, por aí, quando eu estudava, a gente tinha aula de religião na escola, mas uma religião só, a gente era obrigado a rezar na escola. Eu rezava, porque naquela época eu era religioso também, mas é algo que não se pode ser feito nos dias atuais devido à diversidade de cultura e de pessoas.
Então deve ser ensinado, se for ensinado política, todos os partidos políticos, não merecendo ou desmerecendo algum partido e não merecendo nenhuma religião. É assim que eu penso, porque o país com o maior IDH do mundo está melhor desse jeito, com esse tipo de educação. Não tá nada, o cara fica nervoso, porque você falou que é ateu e o cara ficou nervoso, quer te convencer, fala que está com o demônio no corpo, vai chamar... porque eu já falei, tive discussões com meus pais, falei que era ateu, quando eu assumi ateu, deu um problema do caramba. Eles falaram, vou chamar o pastor, trazer o óleo ungido, trazer não sei o que, para rezar por esse menino, que não é possível uma pessoa ser ateu, não é possível uma pessoa não acreditar em Deus. Eles falaram. Acostumando, com o tempo foi passando, eles foram me respeitando. Só que a religião lá é tabu, a gente não discute religião em casa, não. Por causa da situação. Meu pai é muito religioso, minha mãe também é. Então a gente não discute, nós não discutimos de religião em nossa casa. Também é uma questão de gosto. Por exemplo, o cara é Palmeiras, o outro é Flamengo. Então, o time dele foi chicoteado, perdeu de 5-0. O cara vai ficar nervoso, obviamente. Aí se vem um flamenguista ainda ficar no ouvido do cara, seu time perdeu, seu time perdeu. É a mesma coisa de discutir religião. Quer dizer, eu sou mais intelectual que você. Eu li Nietzsche, eu li um monte de livro que você não leu, por isso eu tenho mais propriedade para falar que você. Ou seja, você está desmerecendo a experiência de vida da pessoa, o que ela viveu. Isso não é legal. Isso aí que os neoateus fazem na internet ou pessoalmente mesmo. Como o Richard Dawkins diz, ele quer fazer, quer acabar com as religiões dando palestras que a religião é um vírus. E eu não concordo com isso. Eu sou ateu e não concordo com isso. Para finalizar agora, eu faço uma pergunta. Quem pode ser ateu? Uma pessoa não é ateu por bobeira. Se você entrar dentro de um presídio, dificilmente você vai encontrar algum ateu. Para o cara ser ateu, não estou falando não é ateu não, estou falando ateu de verdade mesmo, que leu a Bíblia e que estudou. Para o cara ser ateu, no mínimo, ele tem que ter um estudo. Um respaldo, ele tem que ter lido sobre religiões, sobre lógica formal, modal, filosofia da religião e sobre a existência de Deus. Ninguém se torna ateu de um dia para o outro. Eu demorei para me tornar ateu, eu li bastante. Eu tentei me provar que eu estava errado e não consegui. E até hoje eu continuo sendo ateu. Para finalizar aqui, se você é fã daquele cara músico lá barbudo e acredita em tudo que ele fala, eu digo para você o seguinte, te falta estudo. Há muita coisa na física quântica, na metafísica, que você pode estudar para refutar os argumentos que ele cita em seus vídeos, falando que são irrefutáveis, entre aspas. E não são, porque eu já reparei, já assisti os vídeos, tentei me convencer de que ele estava certo e ele não estava errado, porque eu encontrei provas ao contrário do vídeo dele, que ele estava fornecendo, sobre sintonia fina, argumento ontológico. Todos esses argumentos são batidos, você encontra refutações na internet facilmente, sobretudo em inglês. Se você domina o idioma inglês, você pode encontrar outros ateus que já responderam a essas questões. Eu posso, por exemplo, falar que o Crey, eu assisti vários debates do Crey, ele venceu muitos ateus no debate, mas ele provou que Deus existe? Não. O Crey usa muito da dialética heurística, que é uma forma de como debater sem ter razão. Schopenhauer, como filósofo, ele escreveu vários estratagemas de como persuadir alguém e provar de que 2 mais 2 é igual a 5, e sair vencendo sem ter compromisso com a verdade. Como você pode convencer uma pessoa a ser bom num debate, vencer um debate mesmo sem ter compromisso com a verdade. É isso que o Crey faz no debate dele. Ele sabe vencer debate, mas ele não prova que Deus existe. Ninguém nunca provou que Deus existe ou não existe. Até o paradoxo do Epícoro. Epícoro era deísta e ele provou que a incongruência, que Deus não poderia ter todos os atributos, porque um era compatível com o outro. E se você parar para pensar na lógica formal ou modal, realmente são incompatíveis. Não pode. Ele não provou que Deus não existe. Ele provou que é apenas incompatível, todos os atributos. Então é isso, pessoal. Eu tentei passar o mínimo possível que me fez me tornar ateu, uma pessoa sem crença, mas que tenta levar uma vida normal, como as outras pessoas que são cristãos de outras religiões. Eu vou parar por aqui. Boa sorte para vocês. Se inscreva no meu canal que eu vou postar mais vídeos em breve. Um abraço aí, pessoal.